Reverendo diácono, queridos irmãos e irmãs, chegou o momento de completarmos o nosso caminho espiritual do cristão, do discípulo fiel, daquele que quer viver a sua fé com intensidade. Esses 3 domingos que se ligam, se completam e se harmonizam. O primeiro, meditamos sobre o tema do amor fraternal com aquela parábola do bom samaritano, o mandamento que conduz à vida eterna. Na semana passada, escutamos a palavra e a prática cristã através daquele evangelho de Marta e Maria, ou seja, estar não somente aos pés de Jesus como Maria, mas viver a ação profética e missionária de Marta. E hoje temos nesse terceiro domingo essa oração do Pai. Então esses 3 domingos são de muita importância para a nossa vida. O que é a oração senão um diálogo com Deus? Agora, existem pessoas que não conseguem se colocar em oração, em se pôr em oração. Acho até bom rezar, necessário rezar, mas estar com o Senhor, isso é difícil. Talvez muitas desculpas vão encontrar aqui, a falta de tempo, muito trabalho, viagem e assim por diante. Estar em oração, queridos irmãos e irmãs, é um desafio e devemos criar um hábito de oração. Quando eu me coloco na presença de Deus, eu consigo enxergar minhas falhas, minhas limitações, os meus erros, os meus pecados, e em contrapartida da oração, dessa experiência com Deus, o meu caminho da verdade. Por isso eu sou desafiado sempre a me colocar na presença do Senhor. Um homem de oração é um homem cheio da graça, que busca a verdade, está repleto do amor, e a pessoa de oração ela é diferente, ela age diferente, ela comanda a sua vida de maneira diferenciada, porque nela reflete o rosto de Cristo. Quando olhávamos, para a Madre Teresa de Calcutá, víamos aquela mulher santa, olhávamos para ela e dizia, o Cristo está naquela mulher. Quando olhávamos para João Paulo II, olhávamos para ele e víamos, o Cristo está naquele homem. E assim por diante. Por isso, queridos irmãos e irmãs, um homem cheio da graça é um homem que encontrou o Deus da graça. Encontrou o verdadeiro amor da sua vida, é um homem que encontrou o Deus vivo e o Deus amoroso. Se olharmos o povo de Deus, o povo de Israel, era um povo orante, cumpriam os seus rituais, tinham os salmos, como meio de encontrar o Senhor, mas era um povo que sempre se distanciava de Deus. Por quê? Talvez porque a oração era uma oração vazia. E quantas vezes a nossa oração também poderia ser intitulada aqui como uma oração vazia, sem fundamento, sem intimidade com o Senhor. Existem muitas orações mecânicas, a gente repete aquelas palavrinhas e aquilo não entra na nossa vida, não nos interioriza diante do Senhor. Faço nesse momento das palavras do discípulo do Evangelho as minhas. Senhor, ensina-nos a rezar. Por isso o Evangelho tem 3 partes que juntas nos transmitem o ensinamento de Jesus sobre o conteúdo, a necessidade e a eficácia da oração perseverante. Primeiro é o conteúdo. O conteúdo é a oração do Pai Nosso, conhecida por todos nós. É a oração sublime, profunda, ao mesmo tempo fácil e possível de rezar. O próprio Jesus nos ensinou, em todas as celebrações da missa, rezamos o Pai Nosso. Mas deve o Pai Nosso também nos chamar a atenção. Imagine, se na minha vida não ajo como filho de Deus, como posso chamar a Deus de Pai? Se eu sou um filho ingrato para Deus, como é que posso chamar a Deus de Pai? Seria inútil. Ou onde estão os meus valores? Será que eu caminho para o céu? Será que eu quero viver sempre nessa terra? O céu é o lugar onde quero chegar, onde encontro a minha felicidade plena. É o reino de Deus anunciado, por isso dizemos no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Até porque não podemos esperar que esse reino se concretize após a nossa partida. Já devo fazer aqui nesse mundo, trazer a esse mundo a presença do reino de Deus. Quando eu celebro a Eucaristia, o reino de Deus se encontra entre nós. Quando eu rezo, o reino de Deus se encontra na minha vida.
Quando eu medito a palavra de Deus, o reino de Deus se faz presente ali também. O que quero então? Ou qual é a vontade que fala mais alto? A vontade de Deus ou a minha vontade? Esse é um outro desafio para todos nós. Porque se busco o pecado, que é o distanciamento de Deus, se não procuro na minha vida a conversão, a mudança, e quero permanecer no erro, não adianta pedir perdão a Deus. E muito menos que Ele nos ajude a não cair na tentação. Porque quantas vezes eu vou buscar a tentação, me afasto da presença do Senhor. Sabemos que aquele caminho é um caminho que vai nos levar para o erro e mesmo assim trilhamos. Por quê? Porque muitas vezes aquele caminho traz uma felicidade passageira. Achamos que é uma verdadeira felicidade, uma plena felicidade, mas não é. Quantas vezes os prazeres desse mundo nos afastam da presença de Deus. E aqui eu poderia elencar um monte de pecado. Mas por que isso acontece? Porque eu busco a tentação. E por causa dessas situações, vou me afastando de Deus, me afastando da igreja, me afastando de tudo aquilo que poderia me salvar. É interessante que uma das grandes problemáticas hoje é culpar a pandemia por perder a fé ou por se afastar de Deus. Ah, padre, olha, eu perdi a minha fé nesse período de pandemia, olha, nunca mais eu fui à missa nesse período de pandemia. Eu falei, mas, meu Deus, a pandemia já, entre aspas, já acabou já há um tempo, a gente está voltando aí já há um ano praticamente. Não é possível que a pandemia causou tudo isso na sua vida, mas aí a gente se pergunta, por que causou? Porque antes eu já não tinha uma boa fé, eu não tinha uma base sólida da fé. Imagine, vem um problema, você cai e se afasta de Deus. Vem uma dificuldade, você cai e se afasta de Deus. Vem a pandemia, você cai e se afasta de Deus. Tem alguma coisa errada, o problema não está na pandemia, não está no problema, não está na dificuldade, está em mim. Porque eu não criei raiz ou não solidifiquei a minha fé. Eu lembro que no período da pandemia, quantos diziam assim para mim, padre, eu não consigo viver sem a Eucaristia. E as igrejas fechadas, eu dizia, olha, você não pode estar aqui, a missa era transmitida, eu dizia, então, olha, fica lá atrás, espalhados, para ninguém ver, porque depois vão me recriminar porque você está aí atrás. Mas fica lá atrás e a gente dá comunhão escondido a vocês. Foi assim. Muitas pessoas vieram à missa, não muitas, né? Algumas pessoas recebiam a comunhão todo domingo no período da pandemia, porque não conseguiam viver sem a Eucaristia, sem Deus na sua vida. E a gente não está nem aí muitas vezes, né? Quando é que temos tempo para rezar? Quando é que temos tempo de nos colocarmos diante de Deus? E vamos ver isso daqui a pouco. E no final a gente fala na oração do Pai Nosso o quê? Amém. Esse amém não é um amém verdadeiro, é um amém mentiroso, falso, porque tudo aquilo que eu rezei anteriormente eu não cumpro na minha vida. Então temos que tomar cuidado. O conteúdo vai saindo da minha boca sem antes entrar no meu coração. Ou uma vez entrou e eu já esqueci. Então é importante que a gente reze com fé. Por isso que eu sempre digo na missa, vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou com muita fé. A segunda parte é a necessidade da oração perseverante. É valorizar essa oração persistente. Lembremos da parábola do homem que importunava no meio da noite. E é esse o sentido para a nossa vida. A oração persistente. Eu devo rezar sempre. Alguém diz assim, meu padre, eu rezo e nunca acontece aquilo que eu rezo. Talvez porque Deus não quer lhe dar aquilo que você pede, mas aquilo que necessita, aquilo que você precisa. Eu lembro que uma vez, assim que eu cheguei nessa igreja, um jovem me parou na porta com uma caneta na mão e disse assim, padre, abençoa essa caneta para mim, que amanhã eu vou fazer vestibular. Eu disse, meu filho, se você não estudou, não adianta nada essa benção que eu vou dar. A caneta não vai sozinha escrever lá as matérias. Não vai. A gente precisa fazer a nossa parte. E é importante que a gente tenha isso com clareza, porque às vezes a gente acha que Deus vai pegar a caneta da nossa vida e Ele mesmo vai trilhar, porque a gente não está nem aí para o estudo, para nada, para as coisas, e Deus tem ali a obrigação, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu pago o meu dízimo, eu sou da pastoral, eu rezo, eu faço isso, e não é bem assim.
E a terceira parte é a eficácia e a insistência da oração. O evangelista nos diz: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. E é justamente isso, nunca desistir. Reze uma vez, 2, 3, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 10 mil, para o resto da sua vida reze. Uma hora Deus pode dar a graça, uma hora você pode conseguir a graça. Mas a gente tem que rezar sabendo que a gente pode alcançar ou não. Deixe na mão de Deus, deixe tudo acontecer. Porque nós queremos tudo para ontem, ou para anteontem. E não é bem assim. Quantas vezes a gente reza hoje e só vai receber a graça ou enxergar as coisas daqui a um ano? Mas a gente precisa ser perseverante naquilo. Sabe um pecado que muitas vezes as pessoas dizem: padre, tão difícil, eu não consigo me superar. Quando a pessoa tem ódio, rancor, não consegue perdoar o outro. Isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade. Eu sempre digo assim: você já reza sobre essa intenção? Reza para Deus te dê a graça de você limpar o seu coração, tirar isso da sua vida, porque o perdão que você não dá ao próximo é o perdão que você não dá a si mesmo. Às vezes você tem tanto ódio de uma pessoa, mas aquela pessoa nem está sendo atingida pelo seu ódio, o ódio está entrando no seu coração, na sua vida. E você está ficando uma pessoa amarga, prepotente, orgulhosa, enfim, porque o pecado vai arrastando o outro. E a pessoa não muda, não vence aquilo. Por quê? Porque deixou de rezar, deixou de pedir, ou não pede, ou não reza, e assim por diante. Amados, 3 são atitudes do homem, do ser humano, em relação à oração. Uma primeira atitude que eu posso ter é o menosprezo. A oração é algo inútil. Existem aquelas pessoas que dizem: eu até me coloco diante de Deus, acredito em Deus, mas não rezo, não vou à missa, não vou à igreja, não vou a lugar nenhum. Que gente é essa que não vai à missa e que diz que tem fé? Não pode. Fé é um compromisso, é um ato de crer, é uma caminhada. O homem atual, o homem de hoje, ele acha que tudo pode, ele tudo faz, ele tudo cria. Para que Deus? Não precisa dele. Contudo, o homem ainda é um ser limitado. E é interessante que a Sagrada Escritura diz bem claro que a gente precisa ser humilde, de rebater no peito e dizer: eu sou pecador, falho, indigno e necessito da presença de Deus. Necessito da Eucaristia. Necessito da graça para viver, para caminhar. A segunda atitude que o homem pode ter diante da oração é o descuido e o abandono. Não tenho tempo, nem sei como rezar. As pessoas fazem isso. Tem gente que diz assim: padre, olha, reza por mim, padre. Mas por que eu tenho que rezar por você? Eu tenho que rezar por você, mas você reza? Não reza, mas reza por mim. Tem gente da nossa família que faz assim, né? Briga com você porque você vai à missa todo domingo, mas quando está no sufoco, quem vai, corre até você e diz: reza por mim. Mas a pessoa mesmo não reza e quer uma graça em sua vida. E às vezes, queridos irmãos e irmãs, eu deixo de rezar porque não tenho tempo. Eu culpo o trabalho, eu culpo a família, os problemas, as frustrações, o estudo, as viagens. Não deixam a pessoa ter tempo, não deixam a pessoa rezar. Quantas vezes a gente confessa, porque diz assim: faltei a missa domingo passado porque viajei, padre. Mas você não foi à missa onde você vai viajar, não? Você não planeja, assim como você planeja suas férias, seus passeios, você não planeja a sua missa, não? Graças a Deus eu sou padre. Quando eu viajo eu posso celebrar sozinho, não preciso ir. Mas todos nós precisamos ir à missa, participar da Eucaristia. A minha vida espiritual, ela também tem que fazer parte das minhas férias, do meu passeio. Eu não posso viajar e esquecer da missa, não. E depois dizer para Deus: depois eu confesso. Até porque o pecado é uma bola de neve. Hoje eu falto à missa, amanhã no próximo domingo não tenho mais vontade, já pequei semana passada, não vou também. E aquilo vira uma bola de neve, daqui a pouco você está 1 mês, 2, 3, 4, 5 meses sem ir à missa. Por isso que a perseverança é fundamental. E hoje se fala dessa perseverança, dessa persistência na oração. Amados irmãos e irmãs, por que não temos tempo para Deus? Nós temos tempo para muitas coisas, mas não temos tempo para rezar, para ler a Sagrada Escritura, para ir à missa no domingo. Eu lembro, e aí vocês podem dar esse testemunho também, né? Eu lembro que os nossos avós, nossos pais,
ele dizia, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer no domingo é ir à missa. É ir à missa. Depois as outras coisas vão sendo colocadas no caminho do domingo, né, da nossa vida. Claro, a gente tem vários horários de missa, mas existem aqueles que deixam para ir à missa no domingo à noite. Aí chega uma visita e a pessoa assim, agora não dá mais para ir à missa, chegou a visita. Como é que eu vou à missa agora? Leva a visita para a missa, ninguém mandou ela chegar nesse horário. Vai você e a visita na missa. Então é importante que a gente tenha isso com clareza, porque o que está em jogo aqui, queridos irmãos e irmãs, é a nossa salvação. E se a gente brinca com a nossa salvação, tem alguma coisa errada por aí. Por isso que hoje que nós encontramos uma crise de oração. Onde estão aquelas práticas de piedade que a gente tinha? As devoções, as missas. Quantas vezes a gente deixa de ir à missa semanal, por exemplo? Claro que aqui algumas pessoas vêm à missa durante a semana, isso é muito bonito de ver. Visitas ao Santíssimo Sacramento, as novenas, os terços. Eu não vou nem perguntar aqui quem rezou o terço esses dias. Talvez você não sabe nem mais como reza o terço, né? Eu às vezes digo assim, às vezes as pessoas chegam e, padre, olha, eu sei que é difícil, eu não consigo rezar o terço. Eu disse, minha filha, meu filho, reza 10 Ave-Marias bem rezada. Porque é melhor você rezar 10 Ave-Marias bem rezado que rezar um terço mal rezado. Aí você hoje começa com 10, amanhã passa para 15, aí depois você vai, daqui a pouco você está rezando. Quando você cria um hábito de oração, você consegue vencer esse desafio na sua vida. Eu acho tão bonito que tem alguns casais aqui na igreja que às 18 horas eles ligam a televisão já, às vezes está até ligada, né? Está lá na missa ou na reza do terço e eles rezam juntos, casal, pela televisão, o terço. Isso é bonito de ver. Isso é bonito. Eu acho que quando a família reza junto, cresce junto e encontra juntos o caminho da salvação. Tempo, a gente precisa arranjar. Eu às vezes trabalho, padre, não tenho tempo, mas qual é o seu horário de almoço? É 1 hora. Será que você leva 1 hora comendo? Talvez você leva, sei lá, 15 a 20 minutos comendo, almoçando, e os outros 40 minutos, o que você faz? Será que você não pode tirar 10, 15 minutos para fazer uma oração, ler uma Sagrada Escritura? Tem gente aqui na igreja que sai de casa, sei lá, 6 horas da manhã, 5 horas levanta, faz 30 minutos de oração, se arruma, toma um cafezinho rápido e vai embora. Isso é bonito de ver. Uma pessoa arranjou um tempo para Deus. E tem muita gente também que trabalha na cidade, dá meio-dia e vai participar da missa lá naquelas igrejas que tem ali na cidade. Isso é bonito de ver. Como as pessoas estão buscando, lutando, perseverando insistentemente na vida de oração. Amados irmãos e irmãs, a grande pergunta que eu faço é: quando vamos encontrar tempo para rezar? Quando encontraremos tempo para Deus? Quando? Quando estivermos numa cama sem poder andar, doentes? Aí vamos lembrar que existe um Deus e que eu preciso rezar? Será que quando estivermos na depressão, na doença, é que vamos ter tempo e encontrar tempo para Deus? Quando alguém morrer da nossa vida, tem gente que é assim, quando celebro durante a semana, a gente vê logo quem é de igreja e quem não é. O padre diz assim, em nome do Pai, do Filho, e a pessoa está sentada. É o momento de ficar de pé e a pessoa está sentada. A gente nota quando a pessoa não é da igreja. A gente já sabe. Por que a gente sabe? Por causa dessas situações. A pessoa está meio perdida, não sabe a hora. E quando não sabe, se levanta ou se senta, ela olha para o lado assim, para ver o que os outros estão fazendo para fazer igual. Mas são aquelas pessoas que só lembram de Deus quando alguém morre. Ah, morreu alguém, vou lá mandar celebrar 7º dia. Mas quando terminar a missa, ela vai embora novamente, só vai voltar agora quando tiver um 7º dia, quando tiver um casamento, quando tiver um batizado. Não sei se isso é louvável, claro que não.
mas devemos também pensar na nossa vida. Quando é que temos tempo para Deus? Quando tivermos uma doença grave na nossa vida, aí vamos ter tempo para Deus. Lembrar que existe um Deus no céu que precisa me salvar, que precisa me curar. Não existe outra coisa, irmãos e irmãs, se não buscarmos a nossa vida de conversão e mudarmos realmente. E a terceira e última prática, a primeira é o menosprezo, a segunda é o descuido e o abandono, e a terceira é a estima e a prática habitual, que são aqueles que sabem de fato o valor da oração. Aqueles que diariamente se colocam diante de Deus. Aqueles que reconhecem que a oração diária é o alimento, e na oração encontram e fazem experiência com o Senhor. Irmãos e irmãs, eu termino. Precisamos então redescobrir a oração na nossa vida. E hoje, com esse evangelho, precisamos redescobrir o Pai Nosso, a oração dos filhos de Deus. Por isso, vamos buscar a nossa vida de oração. Vamos buscar intimidade com o nosso Deus. E esses 3 domingos que nós celebramos, o domingo do Bom Samaritano, Marta e Maria e a oração do Pai Nosso, nos ajudam a compreender o verdadeiro caminho do cristão. Qual é o verdadeiro caminho do cristão? Primeiro domingo, amor ao próximo. Segundo domingo, palavra de Deus. E hoje, oração. Esses são os 3 grandes pilares da nossa vida. Por isso que os domingos se entrelaçam. Se a gente não perceber isso, perdemos a riqueza. E a riqueza da igreja é mostrar para nós que esses 3 domingos que vivemos, 15º, 16º e hoje o 17º domingo, nos mostram o verdadeiro caminho que devemos percorrer e que nos leva para o reino dos céus. Repito, amar o próximo, parábola do bom samaritano, palavra de Deus, Marta e Maria, e hoje, oração.